E aí, galera? Hoje aqui no Pod Praça, eu, Raquel, Alicia, Gustavo, Cleo. nós somos alunos do terceiro ano e a gente vai falar no episódio de hoje sobre pré-socráticos da matéria de filosofia. Então, a gente basicamente pode começar dizendo que os pré-socráticos são pré-Sócrates. Eu acho que a maior diferença entre os pré-socráticos e Sócrates é... Os pré-socráticos, eles basicamente falam tudo que se relaciona com natureza. E Sócrates é algo mais voltado para o ser humano, para as pessoas. E a filosofia, a gente começa o surgimento dela na Grécia, mais ou menos no fim do século VII. E os gregos, eles tiveram muito contato com a filosofia e com outras ricas culturas nesse início. E matemática, escrita, a moeda, tudo foram surgir na Grécia. Não surgiram na Grécia, no caso, mas foram levadas para lá. E a gente também tem nessa época duas religiões, a órfica e a religião pública. A religião órfica é a religião dos mitos gregos. É basicamente uma seita secreta. A dos mitos é a pública. Dos mitos é a pública? A órfica é dos mistérios. Isso, religião órfica, religião dos mistérios. É tipo uma seita em que se fala sobre teorias e pensamentos. E eles também acreditavam na metempsicose, que é basicamente uma transmigração de uma alma imortal e uma reencarnação. Já a religião pública é a religião dos mitos gregos, que eram transmitidas oralmente pelos aedos e os rapsodos. E também tem Homero e Hesíodo como participantes dessa religião. E basicamente os aedos cantam e os rapsodos narram histórias dos antepassados. Puxando um pouco assim na parte dos mitos gregos, eles eram constituídos por forças da natureza antropomorfizadas ou por traços do caráter. Antropomorfos é adjetivo semelhante ao homem. Eles tinham forma humana. Isso. Com aspecto idêntico ao ser humano, ao do ser humano. E também a gente tem o milagre grego, né, que é basicamente uma tese que diz que a filosofia surge na Grécia, diferente dessa filosofia que cita a filosofia oriental. Então, basicamente diz que é um milagre da filosofia na Grécia. Mas também tem uma teoria que diz que a filosofia é oriental. Então, a gente tem a cosmologia e a cosmogonia, que são coisas diferentes. A cosmologia, a primeira filosofia é uma cosmologia, que é uma explicação racional para a origem do universo. E a cosmogonia é a explicação para a origem do universo, da natureza, mas ela é baseada na ação e na vontade dos deuses, né? E a gente até tem uma ruptura, que mais pra frente o pessoal vai falar, desse mito grego com o Tales. Bom, puxando já aí que a Alicia falou sobre o Tales de Mileto, ele foi o primeiro filósofo e ele rompeu o mito. O mito, basicamente, eles acreditavam antes do Tales dizer que tudo é água, que a arqué dele, se tinha esse mito de que, por exemplo, uma árvore caiu porque certo Deus brigou com outro Deus. Então ele rompeu esse mito de se acreditar nisso para dizer que tudo era água. A arqué dele, que a arqué, cada filósofo ele possui uma arqué, que é o princípio de onde vem cada pensamento, de onde as coisas derivam e de onde elas acabam. A arqué do Tales, que é esse pensamento dele, é a água. Ele acreditava que tudo era água. E o Tales, ele foi um filósofo naturalista. E os filósofos naturalistas, eles são da physis, que são da natureza, são os primeiros cosmólogos. E eles tinham as suas arqués, que eram mais para essa área da natureza mesmo. E é isso. E a gente também tem essa questão do nome, né? Isso mesmo. Tem o nome,
o patronímio. No caso do Tales, por exemplo, o nome dele, o Tales, é o patronímio, que vem do nome dado pelo pai. De Mileto é o nome da cidade no qual os filósofos moravam. Então, o primeiro nome é o patronímio, que é o nome dado pelo pai, e o segundo nome é da cidade, no caso de Mileto. Ele é da cidade de Mileto. Isso em todos os filósofos, né? Tipo, é um nome dado pelo pai E a cidade deles. e a cidade dele. E a cidade deles. Os filósofos monistas, o sistema filosófico segundo o qual a realidade, tudo que existe, se reduz somente em um único princípio, estando os seres condicionados a ele. Então é bem isso que difere eles dos pluralistas, né? Porque os monistas é um marqué. Isso. E os pluralistas, mais de uma. Mais de Mais de uma. Marqué. A concepção, doutrina ou ideologia que se opõe ao pluralismo, que é, como tu disse agora, e a dualidade inerente à realidade e aos seres. E como filósofos monistas, a gente tem da escola jônica. Além do Tales de Mileto, tem o Anaximandro de Mileto e o Anaxímenes de Mileto. De novo, o patronímio, no caso, é Anaximandro e Anaxímenes, e de Mileto é a cidade no qual eles nasceram. Arqué, do Anaximandro, é o Apeiron. No caso, o Apeiron é uma coisa indeterminada. E Arqué, de Anaxímenes, é o ar. No caso, o Apeiron e o ar são as coisas pelas quais eles acreditam que o mundo foi derivado. E o do Anaxímenes é bem isso de natureza, né? Que a gente tá falando do ar. Também, mesmo o Anaximandro era discípulo de Tales e Anaximenes era discípulo de Anaximandro. Mesmo o Anaximandro, ele sendo discípulo de Tales, ele meio que discordava de algumas derivações do Tales. E essa arqué do Anaxímenes é aquilo de transforma a água em terra, por condensação, e em fogo por rarefação. Então, a gente tem muito isso da natureza e dos 4 elementos. Então, falando um pouquinho de Pitágoras, ele é um filósofo matemático, né, muito conhecido no ensino médio, a gente estuda bastante. E, segundo ele, tudo é número. Ele é Pitágoras de Samos, porque ele nasceu na ilha grega de Samos. E ele foi orientado por Tales em Mileto. E ele basicamente tinha algumas ideias que, para a época, não eram meio radicais. Eu diria que ele era perseguido pelo que ele acreditava. Então, para se afastar um pouco dessa perseguição e poder seguir os princípios dele, ele foi para o Egito. Ele fundou a escola pitagórica. E depois ele continuou sendo perseguido, mesmo fundando a escola pitagórica. Ele foi para Egito. Aí ele foi para o Egito estudar as pirâmides. E enquanto ele estudava as pirâmides, foi aí que ele desenvolveu o Teorema de Pitágoras, que é esse daqui. Bom, e já que ele acreditava que tudo veio do número, né? Até porque a arqué dele foi o número. Se tudo é uma ordem, tudo é determinado pelo número, então tudo é número. Falando agora sobre os filósofos eleatas da escola eleátrica, tem 3 filósofos, o Parmênides, o Zenão de Eleia e o Melisso de Samos. O Parmênides dizia que o ser é e o não ser não é. Então, tipo, meio que dizendo que os sentidos enganam a gente, sabe? E ele falava também sobre o não ser não pode ser perdido. Então, é algo bem complicado, assim, mas que dando para entender, assim. O não ser não pode ser pensado. Não pode ser nem pensado. E aí tem um exemplo clássico disso que é: tu acha que dá para pensar o não ser? Acho. Então pensa num quadrado redondo. Não dá. Como não tem como existir um quadrado redondo, não dá nem mesmo para pensar no quadrado redondo. A gente não consegue pensar porque meio que já tá na nossa cabeça que o quadrado é quadrado. Não tem como, eu não consigo. Se virar um quadrado. O conceito de quadrado exclui. Se virar um quadrado redondo, vira um redondo, não vira um quadrado. Não é mais quadrado.
E o Zenão, ele defendia a mesma teoria do professor dele, que era o Parmênides. E ele criou o método de refutação dialética, que seria, tipo, ele não precisava defender a ideia dele, mas sim mostrar que a ideia do oponente, entre aspas, dele é ruim. E o Melição, ele dizia que o ser é infinito. Melição. Sabe que eu tenho uma filha que abriu uma loja de sapato. Melissa. Que ele dizia que o ser é infinito e o ser é uno e o ser é incorpóreo. O ser não precisa de corpo para ser ser. Então aqui a gente tem os filósofos pluralistas, que como a gente comentou, né, eu e a Raquel, são diferentes das bonitas, porque eles têm mais de uma arqué. Então a gente começa com Empédocles de Agrigento, que ele é o primeiro dos pluralistas, e para ele nascer e perecer significam compor, agregar-se e desagregar-se. E para ele a arqué dele é os 4 elementos: água, terra, fogo e ar. E pra ele é o arqué, porque é a raiz do que ele acredita, é a raiz de todas as coisas. E a gente tem Anaxágoras, de Camesonas, e ele herdou isso dos eleáticos, a convicção de que nascer e morrer não significa passar do ser para o não ser e vice-versa, como a gente falou aquilo de metempsicose. E o arqué dele são as homeorias. Quem? Arqué? Qual é o nome? Homeomerias. Isso! Que elas são... É parecido, não é igual, mas é parecido. Não é missão, mas homeomerias. Isso. Que são incriadas, imutáveis e inumeráveis. É isso. Falta outra parte dos filósofos pluralistas, que se alguém quiser comentar, tá em aberto também. Por que é pluralistas? Porque eles têm mais de uma arqué. O que é arqué? É o princípio, é o que eles acreditam. Por que é importante saber esses nomezinhos esquisitos em grego? Porque cai na prova! Isso! Isso vai aparecer no Enem, vai aparecer no PAV. Essa parte dos pré-socráticos cai bastante no Enem. Bastante é uma medida relativa. Uma questão que cai... Tá, mas é recorrente, sim. Alguém aí sempre aparece. Entendi. Arqué. Arqué. O Melição. Melição. Então, finalizando os filósofos pluralistas, mas não menos importante, a gente tem Leucipo de Mileto. De Mileto também, igual o Tales. E ele tinha a última tentativa de responder à aporia eleática, ainda dentro da filosofia da physis, né, da natureza. E ele ainda reafirma isso que o Cléo falou, do não ser. E o que é a arqué dele, que é tão importante para nós em química, que é o átomo. Que ele acredita, é a arqué dele, o átomo é infinito e da pequenez. É o átomo da pequenez. A palavra átomo quer dizer o quê? Não sei. Indivisível. Tipo, a última divisão. Isso, é uma parada que não dá para dividir. Átomo, não dá para dividir. Igual tu comentou de alguns livros que tem tomo 1, tomo 2. Tomo 2, que da questão da divisão. parte 1, parte 2. Isso. E o átomo, para ele, é não criado, indestrutível e imutável. E finalizando, a gente tem Demócrito de Abdera, que para ele o átomo era a mesma... o átomo era a arqué dele também, igual Leucipo. Que é indivisível, eterno, permanece em constante movimento. E é o princípio de todas as coisas. O vácuo também, que é o vazio, ou o não ser, novamente essa questão do ser e não ser. E os átomos. Então, ele propôs um sistema cosmológico e convencionalismo linguístico. Então, esse foi os filósofos pluralistas. Então, galera, esse foi o episódio de hoje do Pod Praça. Espero que vocês tenham gostado desse episódio dos pré-socráticos. E é isso. Tchau. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, guri. Tchau. Tchau, tchau.